Quero saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria ler um texto com os irmãos da Palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Samuel, o capítulo 24 e o versículo 25, que diz assim: E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Então este texto aqui, encerrando o livro de 2 Samuel, o profeta Natã entrega uma mensagem ao rei Davi. Vimos que Davi, irmãos, ele levantou o censo de Israel, ele mandou o capitão do exército, Joabe, levantar o censo de Israel, contar, numerar Israel e Judá, para ver quantos homens, quantos soldados que puxavam espada ele tinha. Vimos que Davi assentou no coração que numerar o povo, numerar o exército. Deus não ordenou que ele numerasse o exército. O Joabe, que era o general do exército, disse: multiplique o Senhor quantas vezes mais quiser. E tentou insistir com Davi que não assim fizesse. Mas diz a Bíblia que a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe e os capitães saíram a numerar o povo, a nação de Israel e Judá, de Dan até Berseba, de uma ponta da outra, de Israel, de um lado ao outro, saíram a numerar o povo. E a Bíblia diz que 9 meses, aqui a palavra do Senhor nos fala que 9 meses e 20 dias Joabe passou contando todo o povo de Israel, todos os soldados de Israel e Judá. E diz a Bíblia que ele encontrou aqui em Israel 800 mil homens que puxavam espada. E em Judá encontrou 500 mil homens. Então era 1.300.000 homens tinha a comando de Davi. Mas Deus não ordenou que ele fizesse isso. E quando ele sentiu no coração, a Bíblia diz 24:10, e o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porque agora, ó Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo. Então Davi viu que ele pecou, o coração dele doeu quando ele numerou Israel, e ele se arrependeu do seu pecado. Mas, queridos, Gade, o profeta, foi enviado a Davi com uma palavra, dizendo assim, ó: 3 coisas eu te ofereço. Deus disse: ô Gade, vai lá e diz a Davi: 3 coisas eu te ofereço. Escolhe uma delas para ti. A primeira era essa: que 7 anos de fome te venham à tua terra. A segunda, ou que por 3 meses fujas de diante dos teus inimigos. E a terceira, e que por 3 dias haja peste na tua terra. Então, irmãos, notando aqui que a terceira era a peste na terra. A segunda era que os inimigos de Davi perseguissem Davi. Então Davi, um homem que conhecia Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele entendeu que ele escolheu uma das 3. Ele escolheu a terceira, que a peste viesse sobre Israel. E ele disse que assim: caia eu na mão do Senhor e não caia na mão do homem, porque muitíssimas são as misericórdias do Senhor. Então Davi sabia que as misericórdias do Senhor eram muito grandes. Então ele optou para assim, por causa do seu pecado, ele optou pela terceira. Ele escolheu a terceira, que viesse a peste sobre Israel. Então hoje estamos vendo uma grande peste sobre todo o mundo. Começou no Japão, Itália, e está aqui no Brasil essa grande peste que se abrangeu o mundo inteiro. Vimos que os tempos bíblicos não eram diferentes de hoje. E vimos que a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra Israel. Então Deus está virado com Israel. Por isso, então, Deus manda Davi: escolhe o castigo. Escolhe, tu pecou, tu falhou, então agora tu escolhe entre 3 coisas, o que tu quer que eu faça? Uma das 3 Deus ia fazer. Então Davi escolheu praticamente a peste sobre Israel, sabendo Davi que Deus, mandando aquela peste, uma hora Deus aplacaria com aquela peste.
né? Aquele vírus que aí Deus ia largar sobre a nação de Israel. E a Bíblia diz que Davi diz, caiam nas mãos do Senhor e não caia na mão dos homens. Sabia Davi que se por 3 meses ele fosse perseguido pelos exércitos inimigos, os exércitos inimigos matariam Davi. Davi não sairia vivo. Então Davi, entendendo que Deus é misericordioso, disse, caiam nas mãos do Senhor e não caiam nas mãos dos homens. Então eu quero dizer para o povo, para a igreja, irmãos, melhor é nós cair na mão do Senhor do que na mão dos homens. Soubemos que esta peste veio, este vírus está aí, mas uma coisa é, nós estamos na mão do Senhor e não na mão do homem. Soubemos que Deus, ele é muito grande em misericórdia e Deus vai aplacar com esta situação. Vimos aqui que Davi, a peste começou sobre a nação. A Bíblia diz que morreu 70 mil homens. Se os irmãos acompanharam o texto em casa, diz que morreram 70 mil homens em Israel. Olha as contas que a gente vê na China, na Itália, muita gente morreu. Mas naquela época de Davi, 70 mil homens morreram também daquela peste que veio sobre a nação de Israel. Era Deus tratando com Israel. E vimos que o anjo do Senhor, que estava no meio da situação, destruindo, o anjo estava destruindo tudo. E aquele anjo estava sobre a cidade de Jerusalém, com a espada na mão, e aquele anjo destruiria Jerusalém. Aí Deus viu que o anjo ia destruir Jerusalém. Deus disse para o anjo assim, ó, basta agora, retira a tua mão. Então nós vimos a misericórdia de Deus sobre a cidade de Jerusalém, porque Deus tinha promessa sobre Jerusalém, por isso Jerusalém existe até hoje lá. E uma coisa é, Deus tem promessa sobre a nossa vida. E as promessas de Deus, se nós formos fiéis a Deus, as promessas que Deus tem para nós, elas vão se cumprir na nossa vida. Quando o mal chegar sobre a nossa vida, Deus vai dizer, tá, basta, agora retira a mão. Deus vai dar um basta nessa situação, Deus vai estancar com essa situação que nós estamos passando. Mas cabe a nós como igreja orar, buscar Deus, buscar a presença de Deus, entregar tudo nas mãos do Senhor. Vimos que a situação era dramática em Israel, mas o profeta Gade disse a Davi, por mando do Senhor Deus, olha, vai à eira de Araúna e oferece sacrifício e holocausto. Então Davi correu à eira de Araúna, e este homem Araúna queria dar a eira para Davi, mas Davi disse, não vou fazer sacrifício nenhum que não me custe nada. Davi pagou a eira, pagou os bois, pagou tudo para fazer o sacrifício ao Senhor. E diz a Bíblia que quando Davi erigiu um altar na eira de Araúna e ofereceu o sacrifício e o holocausto ao Senhor, a Bíblia diz no versículo 25, a última parte, a parte B, assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Então isso dá a entender para nós hoje, igreja, que quando nós começar a oferecer os nossos sacrifícios a Deus e os nossos holocaustos, Deus vai assim aplacar com este mal, vai cessar este castigo de sobre a nação, de sobre o mundo inteiro, irmãos. E o castigo está para chegar ainda aqui na nação brasileira. Sabemos que o pico desta situação, desta peste ainda não chegou aqui e ela está para chegar. Mas se nós nos voltar para Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, reconhecer as nossas misérias, reconhecer as nossas faltas, reconhecer as nossas fraquezas e que nós precisamos do Senhor, que sem o Senhor nós não fizemos nada, que grande é o Senhor e nós somos pó e cinza, e oferecer o nosso sacrifício e holocausto ao Senhor, o Senhor vai se aplacar e vai cessar com este castigo que está vindo sobre a nação brasileira. O mal está vindo sobre a nação brasileira, mas nós cristãos vamos orar a Deus, vamos clamar a Deus, oferecer sacrifício de louvor, sacrifícios a Deus, né, com o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito, oferecer sacrifício vivo, que é oferecer o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito ao Senhor, consagrados ao Senhor, buscar Deus, confiar em Deus, porque sabemos que o Senhor manda a peste. Vimos aqui no livro de 2 Crônicas, melhor, o capítulo, então, 7, o versículo 13, vimos aqui neste texto do capítulo 7, que Deus aparece a Salomão pela segunda vez.
Era a segunda vez que Deus estava aparecendo a Salomão de noite em sonho. Então Deus apareceu a Salomão em sonho e fez grandes promessas a Salomão, mas Deus disse uma coisa para Salomão. E se o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, olha o que Deus disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Então vimos aqui que Deus escolheu o templo para a casa de sacrifício. E às vezes, meus queridos irmãos, o que acontece nos templos hoje? Aqui, quando Salomão dedicou o templo a Deus, consagrou o templo a Deus, a glória de Deus caiu, o fogo de Deus caiu, os sacerdotes não podiam parar em pé no templo. E aí Deus diz o quê? Eu escolhi essa casa para que seja a casa de sacrifício. Hoje, nos tempos que estamos vivendo, a casa do Senhor virou qualquer coisa, menos casa de sacrifício. Aí vimos que a ira de Deus muitas vezes se volta. Hoje o que acontece? Os templos são pintados de preto. Os templos são piquete, gaudério. Os templos, queridos, eles são atrativos, são lugar de entretenimento, lugar de encontro. Mas a Bíblia diz, Deus diz, que esta casa será a casa de sacrifício. A igreja é o lugar de oferecermos o sacrifício de lábios que louvam o Senhor, sacrifício de oração, de jejum, de consagração, de reverência ao botar o pé na casa do Senhor. Mas o que acontece nos dias de hoje? A gente vê de tudo, menos reverência e temor na casa do Senhor. E muitas vezes a ira do Senhor se volta, mas a ira do Senhor se aplaca quando a gente se conserta com Deus, pede perdão dos nossos pecados, das nossas falhas e nos arrependemos. E o que acontece então? Se eu cerrar os céus, Deus disse assim, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra e a outra parte, ou se enviar a peste entre o meu povo, olha só, Deus disse, olha, se eu mandar os gafanhotos, se eu cerrar o céu e não tiver chuva, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, Deus está dizendo, olha, Salomão, se eu enviar a peste sobre o meu povo, Salomão, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Então vimos aqui que Deus diz, olha, se eu enviar a peste entre o meu povo, queridos, então vimos que Deus envia a peste. Deus enviou a peste nos tempos de Davi. Deus enviou um vírus no tempo de Faraó. Deus então estava dizendo, olha, se eu enviar, mas se o povo se converter do seu, se humilhar, orar e se converter do seu mau caminho, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Está na hora de nós nos convertermos, queridos, cada um de nós, dos nossos maus caminhos e buscar a Deus para que Deus ouça do céu e sare a terra. Deus não deixa o Brasil virar num caos, queridos. A Itália, país de primeiro mundo, a estrutura muito boa, não comportou, os velhos estão morrendo porque não tem aparelho para eles respirar. Eles optam pelos mais novos viver e deixam os mais velhos morrer. Queridos, se essa epidemia vem com toda a força que estava na Itália sobre a nação brasileira, o SUS já está um caos, as pessoas estão morrendo hoje sem ter epidemia nenhuma. Vocês imaginem acontecendo isso, o que será da nação brasileira? Vai ser um caos total. Mas se nós crentes, porque o texto diz assim, segundo Crônicas 7,14, o que Deus está dizendo? Se a nação brasileira não, o que Deus diz? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, Deus não está cobrando do ímpio. Deus está dizendo no texto, se o meu povo que se chama pelo meu nome, então a responsabilidade está sobre a minha vida, sobre a tua vida como cristão. É nós que Deus está chamando a responsabilidade para que se aplaque a ira de Deus e cesse este mal que está vindo sobre a nação brasileira. Mas nós confiamos no Senhor e sabemos que Deus vai nos dar vitória. Assim Davi ofereceu o holocausto e sacrifício na ilha da Araúna
e a ira de Deus se aplacou e cessou aquela peste que veio sobre a nação de Israel. Assim eu creio no mesmo Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus que nós servimos, igreja. Vamos clamar, vamos buscar a Deus e Deus dará vitória à nação brasileira. E quando a igreja voltar, quando nós retornar ao templo, para nós poder dar um abraço um no outro, quando nós retornarmos à casa do Senhor de novo, queridos, a igreja vai voltar com mais força, a igreja vai voltar com mais fé, a igreja vai voltar convicta que Deus é fiel, que Deus não vai deixar aquela epidemia como está na Itália e na China chegar até o Brasil. Por quê? Por causa da tua oração, por causa da minha oração, por causa da oração dos crentes. Então Deus está esperando uma posição de nós. Se o meu povo, se eu enviar a peste sobre a terra, e o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus está dizendo os crentes, Deus não está dizendo os ímpios orar, porque os ímpios não sabem orar, eles não conhecem a Deus. Deus, Ele quer de nós uma posição hoje em dia. Então vamos clamar a Deus. Assim eu entrego essas palavras em nome de Jesus.